solução que não se conhecia sobre extensão e que é importante conhecer. Então, foi por isso que nós lançamos esse projeto, que acontece exatamente 2 vezes por mês, e que a gente começou em agosto. Já tivemos 2 edições anteriores e agora é a terceira, com a temática Extensão Universitária e Bibliotecas Comunitárias. Uma proposta, inclusive, que surgiu de vários. Se eu for puxar aqui a história, Lu, de vários diálogos, desde que eu era diretora de departamento em Coité, com as provocações constantes de Lucília, que faz parte do CISB, sobre a importância de Lucília e de Eide, não posso esquecer também, da professora Eide, que sempre provocou, né, nas suas falas, nas suas participações em eventos, o quanto a biblioteca é uma célula importantíssima, importantíssima para as atividades acadêmicas em geral. Né? E quando a gente pensa em extensão, a gente logo pensa a biblioteca como um espaço de experiência, um espaço que a gente pode produzir uma série de agenciamentos culturais, né? E aí, é claro que a gente ia puxar para bibliotecas comunitárias, e as pessoas que estão aqui hoje são pessoas que têm história. História na UNEB, história nesse debate, tá? Então, a nossa mediadora é Lucília, mestre em biblioteconomia, Lucília Vieira, que também faz parte do CISB, companheira de Roberto nessa gestão do sistema de bibliotecas da UNEB. Nós temos também a professora Ivana Lins, que está aqui, ela é da UFBA, e é uma super parceira em vários projetos ligados à formação de bibliotecários, bibliotecárias na Bahia. Temos também Gisélia aqui presente, que é bibliotecária de 7 de abril, da Biblioteca Comunitária 7 de abril, que tem Eu não uma sou relação... bibliotecária, Oi? não. Oi, Eu não Gisélia. sou Ela é coordenadora. É mediadora, coordenadora, ela é desculpe. Coordenadora da Biblioteca Comunitária 7 de abril. E também temos aqui Diego, que é vinculado à Biblioteca Zeferina, um parceiro, eu falei logo no início, quando ele chegou aqui, um parceiro, porque essas várias audiências, Lu, que a gente tem feito aqui no Campus 1, com o entorno do Cabula, desse pool Cabula, desse grande quilombo Cabula, Diego sempre participou e sempre está sempre presente nesses projetos de extensão, nessas articulações, inclusive na organização de uma feira literária do Cabula, que a gente está fazendo com esse entorno. Então, Diego, além de ser estudante de filosofia daqui da universidade. Tem também Maria Clara, que ainda não chegou, mas ela que criou, implementou a biblioteca comunitária lá em Serrote, no território Cisal, e é estudante da UNEB, do Campus 14, lá em Conceição do Coité. Inclusive, quando a gente pensou essa roda, a gente tinha... Ela não estava, mas a gente começou a divulgar e o pessoal de Coité já foi logo indicando, não, ela tem que estar nessa roda, e a gente incluiu Maria Clara, que também está dividindo o tempo dela hoje com a Copene, então ela deve entrar mais adiante nesse debate, tá bom? Nessa roda. Vou passar, então, agora para a Lucília, que vai ser a nossa mediadora. O que a gente tem feito de metodologia, Lu, pedir que as provocadoras dessa roda, né, falem um pouco, façam um pouco, né, coloque, né, suas inquietações, suas provocações, e em seguida a gente faz a roda girar. E aí eu já cumprimento as espectadoras, os espectadores, por enquanto, da roda, mas que daqui a pouco vão ser protagonistas da roda, no momento que abrirem a câmera e abrirem o microfone para conversar com a gente. Então, cumprimento as extensionistas, os extensionistas, e aí vai minha saudação aos NUP, tá? As coordenações e secretarias de NUP que estão aqui presentes. Quero também saudar as bibliotecárias, os bibliotecários, as pessoas que trabalham nas bibliotecas dessa universidade, que são extremamente solícitas e abertas, né, para pesquisa, ensino e extensão. E aí eu estou vendo aqui que Roberto entrou, Lu.
que é o nosso coordenador do CISB. Roberto, o microfone e a tela aqui à disposição para você fazer uma saudação. Rosane, boa tarde a todos e todas. Eu estava no curso agora de manhã e à tarde, e aí eu não tive tempo suficiente para falar com vocês, mas estou aqui presente, acompanhando vocês pelo carro. Espero que seja um sucesso essa mesa e que traga novos frutos para a gente, para a UNEB. Um abraço. Um abraço, Roberto. É outro sempre parceiro desde o Campus 14, né? Então, por favor, Lucília. Vamos lá, né? Bom, mais uma vez, agora já, né, iniciando o ponto 1. Boa tarde, né, a todas as pessoas presentes aqui na nossa roda. E a gente, de antemão, sabe que isso vai ser algo bastante produtivo. E como é que surgiu, né, já historiando um pouco a questão de discutirmos um pouco as bibliotecas comunitárias. Em conversa com a professora Rosane, e aí a gente, né, não foi tratar de um assunto, mas surgiu, a gente sempre puxa um fio, puxa o outro. Então, aí falamos de biblioteca comunitária, ela falou das rodas de formação e extensão, e eu comentei com ela que a professora Ivana tinha um trabalho, né, que foi uma pesquisa dela, inclusive, que era sobre as bibliotecas comunitárias, e falei, né, também da professora Ivana, e aí ela sugeriu imediatamente que fizéssemos a roda de extensão, extensão sem síntese, esse projeto, com o tema das bibliotecas comunitárias. Coincidentemente, pessoal, nós estamos agora, eu e a professora Ivana e outros colegas que estão aqui, nós estamos participando de um grupo de pesquisa aqui, lá da UFBA, do ICI, que trata justamente que tem como função principal, efetivamente, estudar as bibliotecas e valorizar as bibliotecas, né? Seja ela qual for a tipologia, qual tipo de biblioteca que seja, universitária, pública, escolar, todas as bibliotecas. E, coincidentemente, né, surgiu essa proposta de ter esse debate aqui sobre as bibliotecas comunitárias. Nós sabemos, eu não sei, talvez a realidade da UFBA seja um pouco diferente, mas a UNEB, como a professora Rosane falou, é uma universidade que está no grande quilombo do Cabula, uma universidade multicamp, que está em todos os territórios da Bahia, em todas as regiões. Então, em muitas situações, a única biblioteca do município é a da UNEB, é a biblioteca da universidade. Então, aí a gente já vê a importância, né, claro, da biblioteca. Além disso, as bibliotecas, a gente sabe que são sempre demandadas pela comunidade, para que a frequência das bibliotecas, as pessoas vão à biblioteca, vão estudar. Tem pessoas que que a gente chama de concurseiro, vão lá para estudar na biblioteca. Por questões administrativas, não é possível, vamos dizer, tomar de empréstimo o material das bibliotecas, mas as bibliotecas estão sempre abertas, sempre estiveram para a comunidade e o seu entorno. Isso é um fato. Né? Nós, antes de eu passar a palavra, nós tivemos já algumas experiências de extensão com as bibliotecas da UNEB, e podemos citar em 2000, e já tem muito tempo, viu, gente? Mas em 2007, nós fizemos, no campus do Cabula, fizemos um seminário que se chamou Seminário de Bibliotecas Comunitárias, Bibliotecas da UNEB e Comunidade do Cabula, entrelace na construção de uma biblioteca comunitária. Desse seminário, nós tivemos a participação, eu acho que até a Gisélia participou, de quase todas as bibliotecas comunitárias que existiu na época. Então, a gente chamou esse pessoal, tivemos a participação da SEC, da Secretaria de Educação, do Sistema de Biblioteca do Estado. Então, foi um seminário muito rico, foi o debate. E qual era a ideia? A ideia era justamente construir uma biblioteca comunitária no campus do Cabula, né? Como se fosse uma espécie de continuação da biblioteca que a gente chamava antes de central, que é a biblioteca do Campus 1, uma biblioteca que todos conhecem. Depois desse seminário, nós elaboramos um projeto, o qual a professora Ivana, que está aqui, ela estava trabalhando com a gente na UNEB à época, participou ativamente, né, da elaboração desse projeto, que ele foi elaborado em 2008, o projeto. Mas depois ocorreram algumas mudanças, né, em toda a administração da universidade, e aí realmente o projeto não foi adiante, mas nós temos esse projeto, inclusive, completo, com todos os custos e todos
e tínhamos o espaço para a gente, tinha muitas ideias para que, efetivamente, a gente pudesse dar uma extensão, de fato, né? Fazer serviços, né, para a comunidade. E esse assim, talvez o grande trabalho que a gente fez em relação à extensão, mas estamos sempre abertos e o sistema tem participado sempre, que possível, de ações extensionistas, como a campanha de 16 dias de ativismo de violência contra as mulheres, que praticamente iniciou com o sistema de bibliotecas há muito tempo, a campanha antiga, e outras ações. Não temos ações, assim, vamos dizer, estruturadas de uma forma que esteja no nosso calendário, mas as bibliotecas estão totalmente liberadas, é óbvio, e estimuladas a fazerem ações de extensão. A gente sempre, no ano passado, tivemos no nosso seminário um fórum, e a gente estimulou e estimula que não podemos fechar as portas da UNEB e das bibliotecas para o entorno, não é isso? Então, nesse sentido, eu gostaria de apresentar, né, os nossos palestrantes, vamos dizer assim, as pessoas que vão bater o papo, que é a professora Ivana Lins, é a professora doutora Ivana Lins, professora do Instituto de Ciência da Informação da UFBA, que tem, como eu falei antes, um trabalho relacionado à biblioteca, tanto à biblioteca pública como também à biblioteca comunitária. Então, vai falar para a gente um pouco da parte conceitual, né, dessa parte mais conceitual das bibliotecas comunitárias. E também temos aqui pessoas que atuam efetivamente, né, na ponta com as bibliotecas comunitárias. Gilcélia, que é uma pessoa que eu já conheço, Diego, que estou conhecendo agora, Diego é estudante da UNEB de Filosofia, né, do Campus 1, e Maria Clara, que eu acho que ainda não chegou, que é fundadora de uma biblioteca comunitária do Serrote e também aluna da UNEB em Conceição do Coeté, aluna de comunicação. Então, eu vou passar agora para a professora Ivana, tá? Obrigada. Pronto, professora. Pronto, boa tarde à audiência, a todas as pessoas que aqui estão presentes. Está sendo gravado, então pode não estar presente no momento, pode estar presente no futuro. Essa é a grande vantagem da gente poder fazer os encontros, né, virtualmente, que quem não estiver no momento, futuramente pode estar presente. Bom, eu quero agradecer ao convite feito primeiro pela professora Rosane, num outro momento que a gente teve para discutir, a gente estava pensando no seminário de bibliotecas universitárias públicas, e lá, né, a gente conversou, Lucília já sabe da minha paixão por biblioteca, eu tenho verdadeiro encantamento pela minha profissão e por todos os tipos, todas as tipologias de bibliotecas, eu sei e sabemos, acredito que todas as pessoas que aqui estão presentes sabem, da importância de uma biblioteca no nosso tecido social. Então, sem me prolongar muito, quando a Lucília estava me apresentando e estava falando, me antecedendo, ela falou, e a gente conversou também nos bastidores, que eu traria aqui um pouco do conceito de biblioteca comunitária, e as outras pessoas trariam muito da prática. E aí eu quero lembrar vocês que, assim, às vezes a gente parece um pouco distante, né? O pesquisador parece que ele está distante do objeto, e a gente tem que estar um pouco, né? Bachelard, ele fala um pouco disso, que a gente tem que se distanciar do nosso objeto para a gente produzir conhecimento, para a gente poder pesquisar, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que também ter um envolvimento com o que a gente está pesquisando, porque, senão, torna-se, né, o produto daquela pesquisa, daquela produção de conhecimento, torna-se algo muito engessado. Então, eu comecei dizendo para vocês que eu amo, né? Eu me sinto muito contemplada pelo universo por ter sido direcionada a escolher essa profissão de bibliotecária. Mas fui na minha trajetória de
pesquisadora e que me levou a ser professora, no meu mestrado, que eu concluí em 2005. Olha só quanto tempo tem. Eu pesquisei bibliotecas comunitárias, foi um estudo comparativo, o título do trabalho não diz isso, mas a realidade, eu fiz um estudo comparativo entre o funcionamento e estrutura das bibliotecas comunitárias em relação ao funcionamento e estrutura das bibliotecas públicas, de modo geral, mas o caso estudado foi em Salvador. Na época, eu estudei de biblioteca pública as 5 bibliotecas públicas mantidas pelo Estado, né, pelo governo do Estado da Bahia, eram 5, e as 13 bibliotecas que integravam uma rede de bibliotecas comunitárias de Salvador. Bom, eu não transito hoje tanto na pesquisa de bibliotecas comunitárias, mas eu posso afirmar para vocês que, de lá para cá, o Estado não inaugurou uma biblioteca. Então, nossa população aumenta, nossas necessidades por informação elas vão se ampliando, porque a quantidade de informação que é produzida e disponibilizada para o público ela é imensa, ela é, né, incontável, e a gente não avança, o Estado não avança para contemplar a população com a criação de bibliotecas. Nós temos também uma luta muito grande de uma lei, 12.244, que busca, que é uma lei, né, do governo federal, que busca que as escolas tenham, de fato, uma biblioteca escolar funcionando, mas a gente não consegue ter grandes avanços, a gente tem muita luta, né? Eu digo, a classe bibliotecária tem muita luta, mas a gente também não consegue avançar. O que eu quero dizer com isso? Que é um desafio a gente levar a leitura e o conhecimento de forma linear, né? Oferecer para todos de forma democrática, que essa é a função de uma biblioteca pública e que a biblioteca comunitária ela vem contribuir muito com esse alcance. Então, quando eu fui estudar a biblioteca comunitária, eu tentei criar um desenho de como elas surgem e por que surgem e por que se estabelecem tão fortemente. Porque no ano de 2005 a gente tinha 5 bibliotecas públicas mantidas pelo Estado na cidade de Salvador, Itaparica, tá? Eu incluo a de Itaparica nesse número, e a gente tinha 13 bibliotecas mantidas, né, por uma rede, entrelaçada por uma rede de bibliotecas comunitárias, porque justamente o Estado ele não chega até a periferia. As bibliotecas que são mantidas pelo Estado, vocês sabem, elas estão concentradas no centro da cidade. A gente vai ter uma biblioteca ali na Avenida 7, a Anísio Teixeira. A gente tem a Biblioteca Pública do Estado da Bahia, localizada nos Barris, a primeira biblioteca pública do Brasil e da América Latina. Depois a gente vai ter uma biblioteca infantil lá no bairro de Nazaré, a Biblioteca Monteiro Lobato. Nós temos aí nos bairros, eu vou ter a Biblioteca Tales, no Costa Azul, e eu vou ter a Biblioteca do Rio Vermelho, que eu não estou me lembrando agora o nome daquela biblioteca. Como? Juraci Magalhães Júnior, do Rio Vermelho. Magalhães, que é o mesmo nome da biblioteca de Itaparica, tá? Então, nós temos, o Estado não construiu e mal reforma essas bibliotecas, muito mal. A gente tem a biblioteca pública, assim, num estado cada vez maior de degradação do seu uso do espaço. E as bibliotecas comunitárias, elas
elas têm um nível de organização porque elas nascem num fenômeno muito próximo das realidades de onde elas estão sendo criadas. As bibliotecas, por exemplo, as bibliotecas nascem por clube de mulheres, por mães, por uma paróquia, que elas fazem, que essas são mães, são sempre mulheres, as grandes protagonistas das bibliotecas comunitárias. Não que os homens não integrem, não criem também bibliotecas comunitárias, mas na sua grande maioria são mulheres que têm preocupação com a formação dos seus filhos, e essas bibliotecas elas funcionam principalmente, e eu vou ler para vocês aqui um conceito que eu encontrei da Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias, que eu acho que esse conceito ele tem que atravessar todas as bibliotecas, todos os tipos de bibliotecas, que ela diz o seguinte, que a Rede Nacional é um movimento pela democratização do acesso ao livro, então toda a biblioteca tem que integrar este movimento de democrático de acesso ao livro, à leitura, à literatura e às bibliotecas, sob a perspectiva da leitura como direito humano. E eu nem vou continuar a leitura do resto dessa definição que a Rede Nacional de Bibliotecas traz sobre si. Então, o acesso ao livro, à leitura, à informação confiável é um direito de todas as pessoas. E o Estado ele não consegue alcançar todas as pessoas para o atendimento a esse direito. Lembrando que a nossa Constituição garante a todos os brasileiros o acesso à informação. Então, quando o Estado não alcança todas as pessoas vão tentando alternativas para promover o acesso aos seus direitos, para construir dentro dos seus direitos os acessos que não são, vamos dizer, que são negados pelo Estado. Porque quando ele não alcança, quando ele não chega lá, ele está negando. E à medida que ele nega, ele também contribui para que outros problemas sociais se apropriem daquelas comunidades. Então, as bibliotecas comunitárias elas têm uma importância imensa para a sociedade brasileira e ela precisa que a gente abrace essa ideia, esse propósito, e que convença, né, as instituições públicas a financiarem essas bibliotecas. As bibliotecas comunitárias, olhada pela biblioteconomia tradicional, e isso também eu falo um pouquinho lá no meu trabalho, tanto que o meu trabalho eu não falo em biblioteca, no título, ele se chama, se vocês quiserem acessar depois, Espaços Convencionais e Alternativos de Leitura. Eu trato os convencionais como as bibliotecas, né, a escola, e as bibliotecas comunitárias como espaços alternativos, porque elas nascem, elas emergem como uma alternativa. Elas seguem o modelo do Estado, estabelecido pelo Estado, mas é uma alternativa, porque, né, assim, é material de construção do bairro que fornece cimento, madeira e blocos, e essa comunidade se reúne, e hoje, né, está muito na moda, né, não sei efetivamente se isso acontece, mas é um modelo da vaquinha, né? Antes eu acompanhei muito durante a minha pesquisa movimentos comemorativos de passeatas, de caminhadas, de bibliotecas comunitárias em seus bairros para arrecadar recursos para poder consertar um telhado, para poder adquirir equipamentos. E o Estado, lá no passado também, ainda no governo Lula, havia uma linha de financiamento para as bibliotecas comunitárias. E eu até participei de um edital que contemplou algumas bibliotecas comunitárias da Bahia, mas isso era assim, na época, que era 50 mil, então você dá anualmente, né? Digamos que fosse anualmente, que isso nem se efetivou anualmente, você disponibilizasse
Para as bibliotecas comunitárias, um valor de 50 mil é muito irrisório. Então, a gente tem aí uma ausência do Estado para o funcionamento dessas bibliotecas, mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma população que demanda, que busca ter acesso ao livro, à leitura, à literatura e à informação. Além de tudo isso, procura o acolhimento, o carinho, o olhar no outro. Eu já estou caminhando para o final da minha fala, porque eu quero mais ouvir agora. As bibliotecas comunitárias, elas, por serem muito próximas, estar instaladas dentro de uma comunidade onde os vizinhos que, né, esses jovens, crianças ou adultos que frequentam esse ambiente são pessoas que moram próximas, e as pessoas que atuam nesse ambiente são pessoas que moram próximas, essas bibliotecas, elas tendem, obviamente, a desenvolver atividades que congreguem mais pessoas, que chamem mais pessoas. Ao passo que as bibliotecas tradicionais, né, as bibliotecas reconhecidas dentro do Conselho Federal de Biblioteconomia, vamos dizer assim, né, a biblioteca pública escolar, a universitária, as especializadas, a Biblioteca Nacional, que teriam, né, a manutenção do Estado, tem, né, pelo menos paga os salários das pessoas que lá atuam. Essas bibliotecas, elas existem de uma forma sistêmica, de uma forma hierárquica, vai do chefe para o gerente, né? Vai do diretor-geral, do coordenador-geral, para o gerente, para o assistente, para o atendente, para o pessoal, os auxiliares. E nas bibliotecas comunitárias, essa hierarquia ela não é tão percebida. A relação de trabalho ela é mais linear, e isso facilita. Quando eu me identifico com o outro, quando todos estão ali juntos por um propósito só, né? Eu preciso que meu filho ele vá para uma banca, né? Ele não está bom em matemática, né? Vai decifrar símbolos é leitura. Então, ele vai encontrar na comunitária alguém que o apoie, alguém que se preocupe com ele, além de atividades lúdicas, que a gente sabe que nesses espaços são desenvolvidos. Então, Lucília, eu abri uma série de links aqui para poder falar sobre essa temática, mas eu sei que o tempo é curto e que a gente tem que ouvir mais as pessoas. Eu só queria destacar uma coisa que, recentemente, eu participando de um seminário que foi realizado por uma universidade de Portugal, tem uns 2 anos isso. E tinha um economista que ele era uma das pessoas que iam falar. Eu disse, meu Deus, um economista para falar sobre biblioteca, livro. Eu achei muito estranho. Só que ele trouxe para mim uma informação que eu não vou esquecer nunca. No manifesto da IFLA, que é uma instituição, né, que agrega associações de bibliotecas no mundo, a IFLA ela lança desde a década de 40 manifestos que orientem o funcionamento de uma biblioteca pública. E o último manifesto da IFLA data de 2022. E nesse manifesto da IFLA, este economista notou que a palavra livro não está presente no manifesto. Eu achei aquilo estranho, mas eu fui conferir e, de fato, a gente está falando de biblioteca e não fala do livro. Então, eu acho essa uma grande, um grande farol lançado sobre as bibliotecas públicas, isso nosso fazer, enquanto profissionais da biblioteconomia, para nos preocuparmos mesmo com a base. É nesse lugar que a gente tem que estar atuando e aprendendo, sobretudo, com os atores e os protagonistas das bibliotecas comunitárias de Salvador, da Bahia, do Brasil e de outros países também.
onde fenômenos semelhantes ao nosso ocorrem, onde o Estado não chega, emergem as bibliotecas comunitárias. Era isso, muito obrigada. Agora vou ouvir, responder perguntas se forem necessárias, se forem apresentadas, e sigamos. Obrigada, Cristiane, pela tradução. Obrigada, professora. Eu acho que fica melhor a gente ouvir, né? E depois a gente abre a roda, né? Para bater papo, talvez seja melhor. E, assim, eu gostaria... Agora, eu acho que a Gilcélia, né? Vai falar agora. Mas eu gostaria já, assim, deixar... Eu fiz um... Eu não sou muito afeita a isso, mas eu fiz um roteiro, né? Assim, para perguntar aos atores aí das bibliotecas comunitárias, eu tenho algumas inquietações. Por exemplo... Qual a motivação, né, para que a biblioteca, vamos dizer, a Biblioteca de 7 de Abril, qual foi a motivação para a criação dela? Foi coletiva? Foi uma angústia individual? Foi uma inquietação de uma pessoa? Ou foi um coletivo que puxou isso? Outra coisa, quanto tempo existe a biblioteca? Né? Assim, a gente sabe que a Biblioteca de 7 de Abril é uma das mais atuantes, é antiga já há um tempo. A gente sabe a luta de Gisélia, quem conhece. E quem frequenta essa biblioteca? Né? Quais são as pessoas que... Quais são as pessoas que frequentam a biblioteca? São alunos? São... É só para ter mais ou menos um... Mas nada disso é engessado, viu, Juscelia? É só para que... São curiosidades que vêm, porque efetivamente eu não conheço as bibliotecas comunitárias, nem de perto. Né? Já fui tentada até fazer um trabalho, mas eu ainda não tenho essa atuação, né, na biblioteca comunitária. E, assim, quais são as atividades também que são desenvolvidas nessas bibliotecas? A gente sabe mais ou menos, mas eu gostaria também. A gente gostaria de ouvir. Se tem parcerias, né? Quais são os tipos de parcerias que existem? Existem voluntários, quais são as pessoas que atuam, né, para que mantenha a biblioteca funcionando? E quais são, né, resultados que... Eu não gosto muito da palavra, mas, assim, o que você já ganhou com isso, no sentido de êxito, né? E quais são as expectativas que vocês têm, né? Que a gente sempre tem que ter expectativa não, esperança. Então, é isso, viu? Com a palavra, Juscelia, coordenadora da Biblioteca Comunitária de 7 de Abril. Pode ir, Juscelia. Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo? Sim. Pronto. Eu me chamo Gisélia Melo. Nativa de Areia Branca, uma história eu vou contar. Após a fala da professora Ivana, fica muito complicado falar, mas vamos lá. A Biblioteca Comunitária 7 de Abril, ela surge a partir da necessidade de uma comunidade. Eu sonhei com a construção de uma biblioteca comunitária dentro do bairro de 7 de Abril, porque, como eu fazia teatro de bonecos, levando um pouco de alegria às crianças nas escolas, eu percebi que na comunidade não havia um espaço onde os alunos acessassem para fazer as suas atividades escolares. A partir daí, surgiu a vontade de se criar uma biblioteca comunitária, mesmo porque eu participava de um movimento chamado MIAC, que é Movimento de Intercâmbio Artístico e Cultural pela Cidadania. Eu soube que tinha um edital do governo federal, percebi que a comunidade precisava de um espaço, eu escrevi o projeto, não foi aprovado, mas eu consegui o espaço, chamei outros atores da comunidade para vir fazer parte do sonho, e daí foi que surgiu a Biblioteca Comunitária 7 de Abril. Hoje nós estamos com 22 anos, e surge a partir das demandas mesmo de uma comunidade. Nós fizemos a biblioteca, depois surgiu a demanda de ter nossos jovens em uma universidade. Daí criamos o curso pré-vestibular dentro desta biblioteca. E dentro desta biblioteca, quem dominava determinada disciplina ajudava o outro, que foi assim que eu aprendi com os nossos.
quem sabe ajuda quem não sabe. E a gente sempre trabalhou assim na coletividade. E aí, hoje, o que é que me motiva? Me motiva é o amor, o amor e a vontade de servir ao outro, aquele que tem sede do conhecimento e que precisa desse conhecimento e que tem dificuldade de encontrar em outros lugares, encontra na comunidade. E lá não é o espaço só do livro, é o espaço de ouvir, é o espaço do afeto, do carinho, de se incomodar com o outro, né? Com o que o outro está passando. E é isso, eu não consigo dar um livro para uma criança se a criança está com fome. Eu primeiro trato da fome da criança. Então, quando a criança chega, a gente pergunta se ela está com fome. Se tiver, a gente não dá literatura. E aí, você me pergunta quais são as atividades desenvolvidas lá. São várias atividades. A gente trabalha com a leitura, incentivando a leitura, incentivando a escrita. A gente trabalha também com teatro de bonecos, levando um pouco da alegria. Dentro da comunidade, dentro da biblioteca, a gente desenvolve um projeto de costura criativa com as mulheres, e aí a gente leva a literatura também para essas mulheres. É curso de pintura, são vários cursos desenvolvidos dentro desta biblioteca, para que essa biblioteca tenha diversos tipos de leitura, principalmente a leitura de mundo, né? E a gente quer que nossas crianças, que as mulheres, elas também, através do conhecimento, através da leitura, elas saibam conquistar o seu objetivo na vida. Então, eu costumo dizer aos meus alunos que quem tem o conhecimento tem tudo, e nós vamos adquirir o conhecimento através da leitura. E quem tem o conhecimento tem tudo. E lá, o trabalho que a gente faz com as crianças é que eles leiam, levem o livro, leia com a família em casa, depois venha e comente com seus colegas o que ele achou da leitura, para a gente ir desenvolvendo com eles também essa falar em público, né? E muitos que chegaram lá com vergonha, hoje eles já falam, e eu costumo usar uma frase para eles: vocês estão aqui, todos são iguais, e vocês têm que falar por vocês, porque se vocês não falar por vocês, alguém vai falar, e não permita que ninguém fale por vocês. Então, vocês estão aqui aprendendo e tem que falar aqui. E aí, cada um vai fazendo um comentário da sua leitura, e eu fico muito feliz que as crianças chegam na biblioteca de uma forma e saem de outra forma, porque é isso, é esse trabalho mesmo bacana que a gente faz com eles, da visão também de mundo, né? E quando você me pergunta sobre... Lá nós temos um grupo de voluntários, os parceiros. A professora Ivana falou aí muito bem com relação à questão de recursos. Recursos para a biblioteca só quando a gente participa de um edital. E esses editais são disputados por muita gente. Nós conseguimos um edital do governo federal no valor de R$30 mil. Participamos agora de um da Fundação Gregório de Matos, mas, assim, investimento para as bibliotecas comunitárias, para o livro e a leitura, de uma forma geral, eu acredito que os governantes não têm nenhum interesse. Pouco eles estão se lixando para quem está lá na periferia, porque não há investimento e não há interesse, porque nós
enquanto rede de bibliotecas comunitárias de Salvador, nós pedimos a implantação do Plano Municipal do Livro, Leitura e Biblioteca de Salvador, e o plano está lá engavetado, sabe? Então, o que a gente percebe eu vou falar por mim, enquanto biblioteca comunitária de 7 de abril, que eles não têm interesse nenhum, porque se ele investisse nas bibliotecas comunitárias, nas bibliotecas universitárias, enfim, em todas as bibliotecas na área da cultura, os resultados seria maior ainda, porque a gente não consegue alcançar o número que nós gostaríamos de alcançar, porque nós precisamos, eu sou voluntária lá, eu preciso trabalhar para me manter, né? Eu agora estou lá, nós estamos sem nenhum projeto. Parceria, nós temos parceria com as escolas, nós temos parceria com a unidade de saúde, nós temos parceria com as creches, nós temos a parceria com a comunidade. Então, assim, nós temos um parceiro que doa para a gente roupa e a gente faz bazar para pagar as contas. Porque se você não tiver com a documentação em dia, você não consegue acessar essa migalha que os poderes públicos mandam para os editais. Então, o custo é muito alto. Nós estamos com documento de comodato, porque nosso espaço é de comodato com o Estado, que já tem 7 meses lá na URBS. Imagine 7 meses para você entregar um documento. Imagine 7 meses. Então, assim, o que me deixa motivado é eu ver a felicidade das crianças, é eu ver as crianças que chegam lá, principalmente autista, que não sabe nem escrever o nome, e está ali colado com a gente, está escrevendo o nome, não fica na escola, mas fica lá na biblioteca. Lá a gente não tem problema de toda hora estar chamando a mãe para vir pegar, porque consegue ficar lá, né? Nós temos uma criança autista. Então, assim, e ver que durante a pandemia, quem ficou com defasagem foram os nossos. Então, tenho adolescente que está no 5º ano, que não sabe ler. Então, nossas crianças ainda estão com a idade que ainda não estão alfabetizadas. E lá na biblioteca a gente faz esse trabalho, a gente ajuda também na atividade de escolar. Então, tudo isso que a professora Ivana falou, realmente é o que acontece, sabe? E desculpa, eu estou aqui no desabafo mesmo. O resultado alcançado de todo esse trabalho é ver as crianças lendo, escrevendo, falando corretamente e não ter vergonha de chegar num lugar e falar quem ele é, como é o cabelo delas, como é a cor da pele, não ter vergonha de chegar num lugar e se colocar. Então, é isso. Então, para amenizar, eu vou ler uma poesia rapidinho aqui da minha autoria. Pode? Por favor. O espelho. Ontem e hoje estivemos juntas, porém separadas por apenas um fio, tão fino que só conseguia te alcançar pelo espelho. A imagem refletida era de sorriso e de paz. Vendo aquela imagem, percebi que podemos ir além do infinito, escrever a nossa própria história. Revivi o passado ao me ver no espelho. Com toda a beleza e encanto, me reencontro agora nesse olhar repleto de esperança. Gisélia Barros. Obrigada. Esse livro nós fizemos com o apoio da Embasa, através da Rede de Bibliotecas Comunitárias de Salvador. Nós temos esse outro livro também, são todas as mulheres preta da periferia, escritora da Rede de Bibliotecas Comunitárias de Salvador. Passa a palavra. Gisélia,
Muito obrigada. É assim, eu acho que a sua fala, com certeza, emociona todos nós, né? E a gente eu conheço você há um tempo, né? Assim, dos eventos e sabemos, algumas pessoas conhecem a sua luta, como eu falei antes, né? E me chamou muita atenção quando você falou, quando você colocou que lhe emociona. Primeiro é ver as crianças escrevendo, lendo e sem ter vergonha de falar. Também que uma coisa que você falou que me chamou a atenção e é destaque assim para mim é que a biblioteca não é o espaço só do livro, é o espaço de encontro, de ouvir, porque é isso, né? A biblioteca não é apenas uma coleção de livros, qualquer biblioteca. Ela é um local de encontro com o conhecimento, com a informação, com a leitura de pessoas, de ideias. E é, inclusive, local até de barulho também, embora tem gente que acha que não, mas é local também de fazer barulho também. Exato. Então, assim, eu acho que você, com esse depoimento, mostra, né, a força que uma comunidade pode ter. A gente vê uma biblioteca que tem 22 anos já na luta, né, efetiva, né, em prol da cidadania mesmo, né, dessa conquista, porque as bibliotecas salvam vidas, a gente sabe, existe um bordão que diz, bibliotecas salvam vidas. A leitura, né, forma as pessoas, efetivamente, né, e a leitura também salva vidas. Mas, assim, a doutora Ivana quer colocar alguma coisa, alguém quer colocar alguma coisa, ou a gente vai ouvir primeiro o Diego agora? O que é que vocês acham? Eu acho que a gente podia ouvir de todos os provocadores da roda, Lucília, né, não? E depois abrir? É melhor. Certo. Então, a gente vai... Inclusive, viu, Lucília, só para fechar mesmo, eu queria dizer também que muitas mulheres que chegam lá com depressão, tomando medicamento, saem de lá sem tomar, liberada pelo médico, porque lá na costura a gente faz a leitura e elas se empolgam com as colegas que também acolhem, e aí adeus remédio. É isso. Então, gente, a gente vai agora passar para Diego Lima, que é da Biblioteca Zeferina, Biblioteca Zeferina Beiru, e também é aluno da UNEB, né, de Filosofia, Campus 1, não é isso, Diego? Salvador, não é isso? E aí a gente vai ouvir Diego agora. Diego, se você puder, não precisa seguir de um roteiro, como eu falei, mas eu acho que eu perguntei a Gisele algumas questões básicas para que a gente conheça, né, o trabalho da biblioteca, qual foi a motivação, aquelas questões, como é que a biblioteca funciona, mais ou menos, para a gente ficar conhecendo um pouco da Biblioteca Zeferina, tá? Tudo bem, pode ir. Estão me ouvindo? Sim. Então, boa tarde a todas e todos. Me chamo Diego Lima, tenho 34 anos, sou pai de Yasmin Dandara, uma menina de 10 anos e outra de 7, está para fazer 8 agora no final do mês. E estou muito feliz e várias coisas que eu anotei aqui para pontuar. Vejo na fala agora da minha colega, de Célia, né? Mas eu sempre gosto de começar dizendo que eu não inventei a roda, nós não inventamos a roda, né? Perguntar como surgiu a biblioteca. Lá em 2013, além de ser estudante do quarto semestre de filosofia, eu sou educador social, sou psicólogo de formação, né? E em 2013, em uma das minhas inquietações, eu não entendi o porquê eu estava fazendo psicologia, e ao mesmo tempo sem compreender de que forma poderia dar um retorno para a minha comunidade, e muito eu sou porque nós somos, muito do lugar onde eu tinha conseguido chegar, era aquele espaço, o qual, como dizendo em minha roda, antes de pensar nesse sonho coletivo, que é a biblioteca comunitária de Ferreira Beiru, esse espaço a comunidade desde sempre ocupou. E aí eu vou pegar uma fala da professora, que fala o local onde o Estado não consegue alcançar. Mas, infelizmente, o Estado consegue alcançar todas as localidades dentro do nosso Brasil. Aí a gente agora tem que fazer uma pergunta: de que forma
Estão ouvindo? Aumentar um pouquinho? Se botar o telefone aqui para ver melhor. Um instante, por favor. Melhorou? Tá melhor, chefe? O Vai som está um falando pouco aí, Diego. cortado, mas está um pouco cortado. Só um instantinho, rapidinho. Vou fazer o seguinte, eu vou sair e vou retornar para o ponto conecta. Esse minutinho. Enquanto ele volta, Lucília, queria aqui lembrar as pessoas que estão assistindo para clicarem aí no link que tem a lista de presença, que está fixado no chat, para poder a gente gerar as certificações. Tá bom? E agradecer também aqui a presença da equipe ProEx. Rosana está aqui, Rosana Chaves Rodrigues, Daniela estava, mas saiu há pouco, que são gerentes aqui da ProEx. E também quero saudar Carlos Henrique, que está aqui, da UAT, Coité. Valença, o Henrique Valença, é ele mesmo. Rosana. Boa noite. Saudações também a todas e a todos. Ele ainda não chegou, ela ainda não chegou, né? A Maria Clara ainda não entrou. Falta ela só. Eu vou mandar uma mensagem aqui para ela, inclusive. Vamos ver se... Porque o Diego saiu e ficou de retornar, né? Porque o som dele estava muito entrecortado. Não estava dando para ouvir direito. Melhorou? Olá, boa. Rodeio. Pronto, Diego. Eu acho que está dando agora. Ok. Peço desculpa, esse problema técnico, né? Mas voltando. A Biblioteca Comunitária Fernando Beru é um sonho coletivo que vem à tona, né, em 2013. Eu idealizei, tive a ideia a priori e compartilhei esse sonho com outras pessoas, alunos da Biblioteca que eu tinha, e ocupar aquele espaço qual já tinha sido uma escola comunitária, em muitas que a comunidade já tinha ocupado. Eu pensei de que forma poderia ocupar, né? E aí veio na mente a ideia da biblioteca. Mas não só essa biblioteca a qual conhecemos, desculpa o termo, mas essa quadrada, assim, onde fala que é um lugar de silêncio. Mas uma biblioteca na perspectiva afrocentrada, onde a gente pudesse dialogar com as múltiplas linguagens, onde a leitura estivesse ali presente, mas não só a leitura, a questão da oralidade, da dinâmica, o contato com a terra, a questão da percussão, boxe, pensando no, vamos dizer, né, no bem-estar da sua completude. E lá em 2013, eu com outros amigos e amigas, a gente pensou em fazer um resgate aos nossos ancestrais, principalmente por ver a questão do apagamento histórico, o qual o nosso povo vem passando. E aí a gente pensou em nome de pessoas para ser o nome da biblioteca. A gente pensou no nome Biblioteca Referenda Beru, por ser duas lideranças negras que foram sequestradas em África e aqui lutaram para que a gente pudesse hoje estar aqui acessando esses espaços, dando continuidade a essa luta. Aí Beru, que foi o líder do quilombo do Beru, e Zeferina, né? Que foi uma das líderes, né, do quilombo do Urubu. E aí, por que escolher esses dois nomes, né? É como eu disse, não bastava apenas só a biblioteca. A gente tinha que dialogar com nós, com nossa comunidade. E aí Marco Gávea, ele fala, né, que o ser humano é como a árvore sem raiz. E aí, pensando nisso, de que forma a gente poderia trabalhar essa questão da identidade da nossa comunidade, do nosso povo,
que muitas das vezes fala da gente como que somente falando da favela, da falta de acesso à educação, fala da gente enquanto um bairro violento. E aí eu pego aquela fala no anterior, de que forma o Estado chega, né? Que o Estado chega violentando a nossa comunidade, não deixando com que a gente tenha acesso à educação de qualidade, à saúde, chegando muitas das vezes somente por via de uma segurança pública, que não é uma segurança pública cidadã, mas sim ostensiva. Então, a gente pensou nesse nome para dizer que uma árvore sem raiz é qualquer móvel que a pessoa pode pegar, arrastar, fazer o que quiser. E eu, enquanto psicólogo, né, algo que nos afetava assim, diretamente era essa questão da autoestima, a qual eu também passei por isso. Eu não tenho uma visão de mundo, de não sonhar. Então, a ideia de o amanhã, só viver, como eu já falei, do seu vida louca. Viver a cada segundo como se fosse o último segundo. Não me projetar 5 anos, 10 anos. Então, foi uma forma da gente trabalhar isso, dentro disso, da autoestima, da identidade, de trazer figuras negras e negros, trazer referências positivas para a nossa comunidade. Assim surge a biblioteca, né? Comunitária Referina Beru. Aí, como disse, estamos há 11 anos e encontramos diversas barreiras. E uma das maiores barreiras que nós encontramos é a barreira do próprio Estado, que muitas das vezes nos procura, estão me ouvindo? Estamos sim. Tá legal o som. Ficou travado aqui para mim. Não é a barreira do próprio Estado, porque, como a colega falou, essa burocracia da documentação e a gente se depara com isso. Inclusive, estamos na rede de biblioteca estadual, a rede hoje, entretanto, não estamos na municipal. Conhecemos o pessoal tudo, mas o porquê? Pela burocracia da gente não ter CNPJ. E aí a pergunta, né? Dentro disso, como você está falando da biblioteca comunitária e tal, a gente viu que a gente tem a maior necessidade, porque, como a colega falou, o recurso é limitado. Então, antes de você ter aquele valor para fazer outras coisas que a gente faz, o almoço coletivo, a comunidade sempre se organiza junto com outros parceiros, faz doação de alimentos, de roupa, quando a gente faz bazar, para a grande maioria do recurso qual é destinado às ações da biblioteca são dos próprios colaboradores da biblioteca. E aí, tem uma perspectiva de trabalhar na questão horizontal, com essa hierarquia, e também não trabalhamos com essa ideia de voluntário, porque a gente acredita que todos nós temos um papel nessa luta. A gente só está dando prosseguimento a uma luta ancestral, porque até para hoje, estar aqui na minha segunda graduação, outras pessoas lutaram e sequer tiveram o privilégio ou de usufruir da sua luta. Assim como nós hoje estamos lutando para que nossos ascendentes, seja minha filha, caso elas queiram futuramente ter filhos, seja os filhos dela, possam usufruir. Então a luta contínua. E partindo dessa perspectiva, né, a gente vê a questão dessa burocratização e que a gente vê que é mais uma barreira para não deixar a gente acessar. Por outro lado, quando tem qualquer situação, esse mesmo Estado que nega o acesso nosso a muitos, como se dizer, não benefícios, muito auxílio. Eu vou trabalhar com a palavra auxílio para a manutenção e a continuidade das ações. Ele cria barreira. Entretanto, é o mesmo que procura a gente por saber o que a gente faz dentro da comunidade. Aí, para não dizer que a gente não conseguiu, a gente conseguiu ser usufruído, ou conseguiu ser contemplado com a Leal de Branco para fazer um memorial referindo a Vive. Um memorial qual a gente, como a gente disse, que é a biblioteca
distinta das demais, nada contra, uma biblioteca comunitária que é distinta das demais, que eu falo dessas formais. A gente acredita na oralidade, acredita nessa questão de passagem da nossa história pelas nossas anciãs e nossos anciões. A gente viu que era necessário a gente falar quando os nossos têm vida, não depois de morto. A gente criou o Memorial Zeferina Viva, o qual a gente fez uma série de entrevistas documental com intelectuais que moram não só no Biru, mas no entorno, que mora também no Cabula, que é outro grande quilombo, né? E a Cabula, que também é um ritmo que está aí. E a gente, por compreender isso, a gente fez uma série de entrevistas com psicólogos do território, historiador, escritora, com a gente também da biblioteca e com moradores antigos do bairro. Então a gente fez isso e foi o único resultado que a gente conseguiu quando o CNPJ. A gente tem parceria com vários movimentos dentro não só de Salvador, mas do entorno de outras cidades. Inclusive, hoje, a gente fala que a biblioteca é mais do que um espaço. Hoje tem pessoas que acompanham a biblioteca e está no Rio fazendo doutorado, está no interior da Bahia, está em outro país. Inclusive, vieram até pessoas de outro lugar para entrevista, para conhecer a biblioteca. Entretanto, por uma burocracia, o Estado, muitas das vezes, vê como que a gente não existisse. Não só de forma financeira, mas eu falo como uma questão de comodato, como a colega falou. E hoje estamos aqui na UNEB, algo que parece simples, mas que para a gente seria de grande valia. Dentro do espaço qual a biblioteca está, a gente também tem capoeira, tem boxe, tem outras atividades que ocorrem constantemente, e a comunidade a todo tempo passando, por ser um espaço que eles sentem segurança. E aí eu vi que alguns bebedouros, que exemplo, uma torneirinha estava ruim, mas a outra estava boa, foram retirados e trocados dentro do departamento, do DEDC. Eu fiquei perguntando, vai para onde isso? Ele disse, vai para um galpão da UNEB. Eu fiquei sonhando com daquele bebedouro, não só lá na biblioteca, mas em outros espaços, qual eu participo, a gente acessa. Normalmente tem um bebedourozinho que não comporta a quantidade de pessoas que acessa ali. E aí eu disse, poxa, como é isso? Aí você fala com um, fala com outra pessoa, fala com outra. E é algo qual eu aproveitar essa oportunidade. E tem várias pessoas para pensar nessa questão do empréstimo. Porque uma coisa que faz sempre aqui, mas que hoje lá a gente disse, não, a gente precisa fazer isso. E eu falo que o dízimo, eu não dou à igreja, mas assim com a biblioteca. E aí a gente conseguiu um microfone, uma caixinha de som, um data show, e a gente fica empresta outro coletivo, empresta outros espaços culturais, não só do Arenoso, Beru, onde está localizado hoje a biblioteca, mas de outros bairros de Salvador. Mas a gente, como vai ver, em muitos repartição pública, tem materiais que, para aqueles fins ali naquele local, não é mais viável. Entretanto, para nós, não só a biblioteca, mas centros culturais, é de grande valia. Então, também é um apelo e também é uma crítica construtiva a qual a gente possa estar pensando, né? Minha fala vai muito assim do que minha colega já disse anteriormente. E assim, o que a biblioteca me deu foi uma razão de continuar vivendo e de que acreditar. É preciso acreditar que o sonho é possível. E eu vou pegar a resolução 018 de 2002. Eu gosto muito de psicologia, que fala que o racismo humilha, e a humilhação faz sofrer. Quando a gente vê uma criança, e hoje eu tenho 11 anos na biblioteca, mas a colega falou de 22 anos, então hoje ela já vê pessoas que já se tornaram pai de família, de mãe de família. A gente vê uma criança chegar, assim como eu, uma vez precisou uma pessoa chegar e mandar fazer um pré-vestibular social, o qual cheguei aqui aqui na UNEB,
que foi na UNEX. Foi uma das primeiras vezes que eu vi um homem preto num auditório da UNEB, e foi uma das poucas vezes, não vou dizer a primeira, que eu tinha entrado na UNEB, mas não sabia o que era a UNEB. Sabia que existia no Cabula, que era um espaço. Entretanto, o que é a UNEB? Esse espaço é para mim. E ao acessar esse espaço, eu vi um homem preto falando sobre a qualificação dele, André, ele Dedé, conhecido carinhosamente, ele foi meu professor desse curso pré-vestibular, mas ali eu vi que outros caminhos eram possíveis, e são possíveis. E é um referencial para a gente, além daquele referencial ao qual, historicamente, subjuga e direciona nós, povo de periferia, que é como a gente fala de povo de periferia, a gente está falando também de uma grande maioria povo preto. E aí eu disse, poxa, como aquele cara que morou em tal lugar, nasceu em tal lugar, está vestido assim, com aquela qualificação, tudo. E ao mesmo tempo, quando eu saí, eu vi ele com um carrão. Eu disse, como é possível ele ter aquele carro? Ele não ganhou em jogo nenhum, não ganhou na Mega Sena, não é do movimento de aquilo. Então a biblioteca também é esse espaço. Esse espaço que faz a pessoa acreditar. Onde hoje o menino vem, poxa, Diego, tal, tem Diego que é psicólogo, tem isso, tal. Outros meninos que conseguiram já acessar a universidade. Infelizmente também tem aqueles que a violência do Estado e a falta de oportunidade chegam primeiro. A gente sente, sim, mas também a gente tem vários pontos positivos nessa luta. Inclusive, hoje, aqui tem meninos que passaram por lá e hoje são meus colegas aqui na UNEB, de outros cursos, que estão em outras universidades. Então, é sobre isso que a gente fala. Tem outros que também quiserem ingressar na universidade, entretanto, hoje, tem uma perspectiva de futuro. Então, as bibliotecas comunitárias são isso. São mais uma frente, frente a esse genocídio sistemático e esse homicídio diário. E eu falo sempre, né? E a Abdias do Nascimento falava, entre outros intelectuais. E a gente trabalha com a literatura, não só essa formal, qual está aí, mas a gente sempre acredita numa literatura periférica. A gente está trazendo Neuza Santos Souza, Abdias do Nascimento, Cida Bento, mas também está trazendo senhoras e senhores, anciões e anciãs da comunidade para falar sobre sua vivência. É porque a gente acredita nisso. Ao ponto de uma pessoa dizer, poxa, eu pensava que era loucura do meu avô quando ele dizia que ele era um dos primeiros moradores do bairro, como era o bairro. E um trabalho em parceria com o colégio do bairro, que não sei por que não, esse mesmo adolescente, ele pôde ver que o avô dele era um dos primeiros moradores do bairro, e ele pôde compreender esse outro lugar dentro dessa relação. Aí tem uma parceria assim, com os postos de saúde, o qual a gente faz roda de diálogo, roda falando sobre a masculinidade e paternidade, mas não a masculinidade tóxica, como é dito, eu não acredito nisso, mas masculinidade, falando sobre suas potencialidades, suas vulnerabilidades, inclusive falando sobre esse lugar, né? Também falando roda de mulheres, roda de terapia comunitária, em parceria com o posto. E também já fizemos atividade de parceria com o NEB, até anterior à minha vinda enquanto educando aqui nessa instituição. E aí, falando disso, falar sobre aquele público que é o que mais mata, é o que mais morre, é o que mais está encarcerado. Então, a gente trabalha com isso, sobre esse lugar ao qual está o homem preto, em especial o homem preto. Mas também falando sobre esse lugar da família monoparental. Fala dessa mãe solo, que tem que sair para trabalhar, e muitas das vezes não tem onde o seu filho está.
E aí você observa que o espaço, como eu também sou morador aqui do Cabula, do Arenoso do Beru, um espaço em Porto Neve, e tem um espaço ali, hoje disse que está avançando para se tornar algo para a comunidade, mas em 2014 iria se tornar uma base comunitária. Aí não foi para frente, só que o espaço não está sendo utilizado pela comunidade ainda. Não há o portão para dentro da comunidade. E daí a gente falar dessa extensão, dialogando, né? Tem um curso aqui de pedagogia, de medicina, filosofia, entre muitos outros, psicologia. Entretanto, a gente ainda vê pouco acesso da comunidade a esse serviço, vê pouco diálogo. E a gente procurar ver dentro dessa instituição forma mesmo de acessar, seja através da biblioteca comunitária, das associações de moradores, que a gente possa dialogar, porque estamos aqui. Aí eu quero falar desse lugar enquanto coordenador, e hoje já estou passando, já estive enquanto coordenador geral, e hoje eu falo aos meninos qual, há um tempo atrás, e estiveram enquanto educando, ou depois se tornaram mobilizadores, e hoje estão como coordenadores, porque é uma biblioteca comunitária, não tem um dono, não tem uma pessoa, mas tem pessoas construindo. E hoje eu falo que, por conta de precisar trabalhar, não ter a mesma disponibilidade quando eu tinha 11 anos atrás, com 22 anos, de estar de domingo a domingo ali construindo. Hoje já estou mais nesse lugar de conselheiro, desses meninos que estão mais à frente desse lugar, estão com mais energia, e é muito desse ir e vir. E muitas vezes, quando a gente está desanimando, a gente acha que, poxa, eles estão ali, vamos, continue. Ninguém disse que era fácil, mas a gente precisa continuar lutando contra essa morte simbólica e sistemática do nosso corpo. E é muito disso. E finalizando assim minha fala, eu acho que é importante a gente ter essa roda. E numa roda é importante que tenha esse direito à fala de todos e todas que estão presentes, que todos têm muito a contribuir para trazer essa questão mesmo de procurar forma, o que eu estava lembrando. É um palco no via na biblioteca da UNEB. Hoje estou aqui porque eu vou ter aula e ver que eu passava, mas achava que o espaço não era do meu. Então, ocorre para várias pessoas achar que esse espaço não é seu. E essas bibliotecas públicas sempre estão em pontos estratégicos. Assim, estratégico para quem? Há nesses bairros por parte do Estado e tanta anulação desses seres. Para a gente pensar assim, né? Porque eu hoje sou psicólogo, redutor de dano, e algo muito crucial na minha formação, graças a Deus, desde meus 5 meses de formado, eu atuo como psicólogo. E o que a biblioteca me deu assim, de contribuição, de retribuição, foi encontrar na minha frente uma pessoa sensível, e também movimentos sociais, que é Léo Vilas, que estava numa seleção da, pelo programa Corra para o Abraço, que é executado pela Unicipal. E no meio da entrevista, eu pedi licença e falar que é engraçado tudo aquilo que ele falava de danos de risco, principalmente a uso abusivo de drogas, de álcool e outras drogas. Né? E aí eu disse que via que ia muito além do que a substância, e via a questão da redução muito sobre ter um espaço seguro para esse uso. Então, eu cheguei aqui na UNEB e eu vejo pessoas usando, e é algo normal. O presidente dentro da comunidade vai estar em constante estado de alerta. E a pessoa pensar, como disse, como eu vou dar o livro, a pessoa sem ter o que comer, a pessoa com fome. Tem que pensar em saúde mental, tem que pensar nesse aspecto financeiro, esse aspecto
das constantes violações de direito. E aí, tinha a pessoa quando eu. E aí, essa pessoa chegou para mim e disse que meu diferencial foi que ele acompanhava a biblioteca e perguntava como eu conseguia fazer aquilo sem nenhum tipo de recurso. E aí, outras pessoas perguntaram como a gente conseguiu pegar um espaço que se encontrava abandonado e que a pessoa, naquele momento, estava utilizando para fazer uso. E, entre outras coisas, a gente conseguiu ocupar e transformar na biblioteca comunitária. Eu disse, dialogando. Como assim? Falando. É porque até o direito dos nossos estão retirados. O direito de ser um ser humano e ter esse lobo frontal, né, da questão da linguística, que acha que nós não temos sentimento, que essas pessoas qual até enveredaram para a criminalidade, muitas das vezes por falta de oportunidade, e muitas das vezes empurrada até por a própria estratégia, infelizmente, do Estado, elas não têm sentimento, elas não têm família. E aí você falou o quê? Eu falei sobre o interesse nosso de fazer uma biblioteca e fazer atividade com as crianças. Perguntei que as pessoas não tinham filho. E aí tem uma pessoa que perguntou, você ainda acredita no ser humano? Eu perguntei, você acredita no seu filho, na sua sobrinha? Você acredita que eles são seres humanos? Você precisa acreditar que o sonho é possível. E que somos um ser potencial. E que só precisamos de espaço em bibliotecas comunitárias, enquanto centros culturais, enquanto bibliotecas públicas, enquanto bibliotecas universitárias, mas que esses espaços sejam acolhedor e que as pessoas se sintam parte desses espaços. E aí finalizo a minha fala agradecendo por essa oportunidade de estar aqui. Me coloco assim aberto ao diálogo e falar, né, que através da rede Tabula Vive e também a gente conseguiu dialogar assim um pouco mais com o NEB. E hoje ela está aberta espaço, mas eu vejo que ainda tem muita aberta para nós, inclusive, que fique gravado e as pessoas a qual tem acesso, dialogam para ver o que a gente faz. Eu sei que é patrimônio da universidade, tudo. Como comodato, a gente se responsabiliza pela guarda, não só de um bebedouro, mas a guarda de um computador, desses equipamentos. Eu não falo só a biblioteca, eu falo dessas organizações que estão aí lutando diariamente. Diego. Dizer que hoje a gente encontra, né? Diego? Oi, Diego. Não, é porque, assim, como a gente nós já estamos com o avançado do tempo, e aí a gente queria que você encerrasse, porque a gente já tem a Maria Clara aqui, que vai falar outra pessoa, tá bom? Ok, é isso, eu já estou finalizando. Inclusive, mas assim, é dizer novamente, né, só para finalizar, que esse espaço abra, procure meio de dialogar e sem burocratização. Porque a gente. Um exemplo que nós existimos é que, na maioria das atividades que ocorrem pelo Estado, eles nos convidam. Então, não o CNPJ que vai dizer que é uma biblioteca, mas espaço cultural existe. Mas as suas ações dentro da comunidade. E aí, finalizo a minha fala agradecendo novamente, mas fazendo esse desabafo e fazendo essa crítica construtiva. Tá certo? Muito obrigado. Ok, Diego, muito obrigada. Nós vamos agora para Maria Clara. Ela está aí, professora? Eu tinha visto aqui, eu acho. Ela está aí, a Maria Clara? Oi, ela estava aqui, ela caiu. Eu acho que ia cair. Vamos ver se ela volta, dá mais 2 minutos. Porque eu vi que ela estava aqui, por isso que eu pedi para que, de qualquer forma, adiantasse. Vamos ver se ela chega e volta, porque eu vi que ela estava aqui, como a gente nós estamos em 18h30 já, né? Então, para que a gente possa também, até se alguém quiser colocar alguma coisa, mas primeiro a gente teria que ouvir a Maria Clara.
Mas, a Diego, obrigada. É muito interessante o que você traz, inclusive pela questão da própria questão da identidade, né? A questão da memória do bairro, do pertencimento. Então, assim, como a biblioteca trabalha nessa perspectiva de pertencimento das pessoas, né? Do local onde as pessoas vivem, resgatar a própria memória do bairro. Então, é uma função muito importante, né? Essa questão mesmo. Então, assim, também destaco a fala que você fez aqui, no sentido de que, quando você diz que é acreditar num sonho impossível, né? Mas deixa eu ver se Maria Clara chegou para que a gente possa... professora, eu acho que ela caiu e ainda não voltou. E como já são 6h30... eu acho melhor abrir para quem melhor quiser abrir fazer perguntas. Se alguém quiser falar alguma coisa, aí, assim, como já são 6h30, para a gente ficar dentro do horário, né? Que a gente estabeleceu aqui para essa roda de conversa. Mas a gente está vendo como importante, né, a questão das bibliotecas comunitárias, que elas têm essa particularidade de trabalhar muito a necessidade, muito premente, sendo redundante, da comunidade, das pessoas que vivem ali. Elas têm uma diferença porque elas trabalham muito na realidade das pessoas que vivem ali. Uma necessidade de um reforço escolar, como a gente falou, como a questão, várias ações que Diego colocou, assim como Gisélia, né, roda de mulheres, problemas da comunidade. Então, não é apenas um local, como eu já falei antes, no qual está reunido um acervo, uma coleção de livros e outras. Tem ações diversas, ações culturais, é um local de encontro, como é a biblioteca, como deve ser. E é importante, ele falou dos centros culturais, em alguns lugares do Brasil, a gente existe, né? Todas as bibliotecas, cada bairro tem um centro cultural, no qual tem uma biblioteca também. Então, não tem só atividade, somente uma coleção de livros, tem outras atividades que reúnem as pessoas. Então, a gente vai deixar aberto para quem quiser falar, viu? Vamos ver aqui quem é que tem interesse em fazer pergunta. Só levantar a mão, que eu vou aqui acompanhando. Vamos lá. Cadê Edila? Quem mais? Tem André. André, coordenador do NUP de Eunápolis. Por favor, André. Oi, gente, boa noite já, né? Bom, boa noite não, boa tarde, porque nós não jantamos ainda. Né? A pergunta que eu queria fazer é como que eu faço uma igual aqui em Eunápolis, mas isso aí a senhora não vai me responder agora. Eu não pude entrar no começo porque eu estava fazendo terapia. E na terapia rolou uma coisa muito estranha do meu terapeuta virar para mim e dizer coisas que ele nunca disse, poéticas e tal. E, dada a realidade dos meus alunos em Eunápolis, Campus 18, onde a gente atende uma população basicamente da escola pública, o impacto de ter tido acesso ao livro para alguns dos meus alunos, é uma coisa que se reflete, inclusive, na coisa que estava sendo dita pela outra pessoa, que eu não me lembro o nome, o psicólogo, que se reflete sobre a autoestima das pessoas. Né? Então, além de toda uma produção de saber e tal, que eles chegam mais preparados na universidade para isso, eles conseguem contagiar os colegas com autoestima, com o prazer da leitura. E a grande pergunta é como é que a gente pode ajudar mais gente a chegar nesse lugar lindo que é uma estante de livros, num estado que recentemente teve avaliado o seu ensino médio como um dos, ou aliás, o pior do Brasil. Então, só quero agradecer e parabenizar quem tem o poder e a força de fazer o que vocês vêm fazendo. Obrigado. Obrigada, André. Alguém quer comentar, ou quer fazer um comentário sobre o que o André falou, ou quer fazer alguma pergunta, alguma consideração?
Eu quero fazer uma consideração, que aí já é uma pergunta, né, para Gisélia, principalmente, e Diego, tá? Minha pergunta. E depois eu quero fazer uma outra para Ivana, tá? Então, Gisélia e Diego, eu vim de uma atividade que é o 14º Encontro de Turismo de Base Comunitária, que é organizado pelo Centro de Estudos e Pesquisas de Turismo de Base Comunitária, né, coordenado pela professora Francisca de Paula, aqui no Campus 1. E ela fez esse evento, dessa vez, no Colégio Luiz Eduardo Magalhães, lá em Arenoso. E me falou que tinha uma biblioteca comunitária lá em Arenoso. E essa biblioteca comunitária, ela era um espaço de aquilombamento da população, da juventude negra, principalmente, e que acontecia, inclusive, muitas produções culturais no campo das artes visuais, do teatro, da música, e que, no momento que acabou a biblioteca, né, por falta de um investimento contínuo, que eu acho que é o que Gisélia falou, e também você, Diego, também falou, por falta de uma política de Estado e não de governo que apoie as bibliotecas comunitárias, essa biblioteca deixou de existir lá no Arenoso. E deixou um espaço, uma grande lacuna, que a escola não consegue ocupar, né? E aí são várias questões que incidem sobre isso, né, em relação a políticas de educação básica, e que também nenhum outro espaço, a praça, um outro espaço de sociabilidade popular não consegue, né, ocupar. Então, eu queria ouvir de vocês, né, como vocês, assim, de que forma vocês pensam ou criam táticas, porque estratégias institucionais é difícil por falta de uma política de Estado, mas que táticas vocês vão criando nessa trajetória de vocês, no caso, Diego Imberu e Gisélia em 7 de abril, para continuar existindo, né? E quando eu falo tática, não estou nem falando, viu, Gisélia, numa perspectiva de recurso financeiro. Estou falando mesmo de manter acesa a esperança de ser um espaço de aquilombamento na periferia. E a minha pergunta para a Ivana é um pouco uma provocação, na verdade, Ivana. A gente tem um sistema de bibliotecas, né, nessa universidade que é extremamente ativa, né? Porque provoca, né, tem uma série de provocações via projetos de extensão. Então, a gente tem vários projetos que a escola entra no campus através da biblioteca, e, ao mesmo tempo, a gente percebe, Ivana, que há por conta da pandemia e outras variáveis, há uma diminuição dos alunos matriculados na UNEB, e, às vezes, no território de identidade, onde tem campus da UNEB, a gente percebe que há um grande fosso, vamos colocar assim, fosso de significados, né, entre a universidade e o território, onde o território acha que é muito complicado acessar ou até mesmo não conhece, desconhece a presença da UNEB. Então, as bibliotecas, através de seus projetos de extensão, têm possibilitado a presença dos estudantes de educação básica na universidade, o que tem criado, né, um movimento de efervescência no campus, né, nos campi da universidade. Então, a minha provocação será que não chegou a hora, tá, da gente pensar um curso de biblioteconomia dentro da UNEB, e aí buscar a UFBA como uma instituição que possa nos ajudar a construir um projeto político-pedagógico para que a gente possa pensar as bibliotecas para além da extensão e pensar mesmo o curso de biblioteconomia para ampliar esse debate da cultura, da difusão dos conhecimentos, da difusão cultural através desses espaços de aquilombamento que as bibliotecas comunitárias tanto já fazem, né?
e até pensar um projeto de curso em outro, né, assim, que englobe bem, né, essa relação tão estreita entre biblioteca e aquilombamentos urbanos, né, urbanos e rurais. É isso, acho que foi uma pergunta imensa, né, Lu? Professora Rosane, eu vou tentar responder essa pergunta por ela, porque ela pediu, eu mandei até uma mensagem para você, houve uma emergência e ela teve que sair, pediu muitas desculpas à plateia. Eu não vi. Mas tudo bem, mas eu posso tentar responder, né? Dentro da minha pouco assim. Vamos tentar fazer um curso, já rolou isso, já aconteceu isso antes, né? O que a gente tem é assim, hoje nós temos a EAD, a UFBA tem a Biblioteconomia EAD, com alguns polos. Então, assim, assim, até um pouco de sonho, já foi ventilada a possibilidade de realmente a UNEB ter um curso de biblioteconomia, porque só a UFBA forma, e tem hoje a EAD, né? Então, assim, o que eu acho que a gente poderia, talvez, eu não sei o que você acha, de a gente fazer uma espécie de parceria e avançar com polos, né? Para formar essas pessoas em outros, porque os polos são poucos. Hoje eu acho que é só Vitória da Conquista, se eu não estou enganada, região sudoeste, Vitória da Conquista, Santo Amaro, são poucos polos da EAD, da biblioteconomia, são poucos. Então, a gente falta realmente profissionais e muitas pessoas não podem sair dos seus territórios, né, para vir estudar em Salvador. Então, seria uma forma, eu acho que é possível totalmente a UNEB fazer uma parceria, entendeu? Já existe o curso EAD e a gente talvez pudesse fazer essa parceria, teria que ver, né, com a Prograde, eu não sei, no sentido da gente fazer essa parceria e ter essa formação para essas pessoas, não é isso? Eu acho que isso é uma coisa que já foi discutida há muito tempo, desde quando a professora Amélia era vice-reitora, a gente já ventila essa possibilidade, mas talvez chegue a hora mesmo, está chegando a hora disso, viu? Aí o que eu posso dizer, o que eu sei assim, é que pode se, vamos dizer, acender essa discussão futuramente. E aí pode deixar que eu falarei com ela. Amanhã estarei com ela em outra reunião já. Viu? Pronto. Você fez uma pergunta para Diego, não foi, Rosane? Sobre Diego e Gisélia. Como é que é? Pronto. O que mantém esse trabalho? Primeiro, se a gente não tiver amor pelaquilo que a gente faz, a coisa não funciona. Segundo, eu aprendi com os meus mais velhos, a gente sempre trabalhar em união, um ajudando o outro. Quem sabe, ensina quem não sabe. Segundo, as parcerias, porque nós somos muitos parceiros das escolas onde nossas crianças estão ali inseridas. Então, nós temos uma relação bacana, tanto na rede municipal, desde os pequenininhos da creche, as criancinhas da creche, quando eles vão para a escola, eles já vão para lá, para a biblioteca. Aí já vão dizendo assim, próximo ano vai para aí. Então, assim, isso nos motiva, porque a gente percebe, através dessa parceria, a gente tem essa relação, aí alguns professores dizem assim, fulano está com dificuldade nisso. Então, a gente trabalha lá na biblioteca a questão da leitura, se tiver com a questão da escrita, a gente trabalha, e nós temos o suporte da comunidade, as mães que abraçam a causa. E outro detalhe, que a biblioteca também, a gente consegue também resolver outras questões, questão de alimentação, a gente faz parceria, como eu falei com vocês, que não adianta dar um livro a uma criança se ela está com fome. Então, a gente primeiro vai resolver a questão da fome. Quem é que está com a comida, quem é que vai poder ajudar? A priori, a gente faz a arrecadação lá na comunidade com os nossos, resolve, depois a gente vai buscar. Se é o CRAS para orientar, a gente chama o pessoal do CRAS de Pau da Lima, vai para lá fazer uma roda de conversa, e aí nós vamos. É o Mesa Brasil, a gente se inscreve no Mesa Brasil, o que a gente recebe de alimento, a gente distribui para essas crianças e as famílias da comunidade,
que participa dos projetos. Se é alguém que está precisando de roupa, de calçado, eu peço doação, deixo lá exposto. Essa semana, inclusive, eles, terça-feira, foi aquela farra, cada um pegando, escolhendo seu sapato, escolhendo suas roupas, e eles vão, que está com dificuldade. Teve uma criança que chegou lá na biblioteca e disse assim, tia, hoje eu vim com essa sandália, chegou perto de mim e me mostrou, um menino, ele estava calçado com a sandalinha de menina e tinha um coraçãozinho. Eu peguei e disse, fique tranquilo, que ninguém vai, fique na sua. No final, eu tinha uma sacola com calçado, eu disse, calce aí, vocês e seus irmãos, veja o que é que dá no pé de vocês. Então, como o povo sabe que eu sou pidona mesmo, aí tudo que tem, manda para a Gisélia, porque eu sempre tenho alguém que está precisando. Então, durante esses 22 anos, toda a galera que passou pela Biblioteca 7 de Abril, graças a Deus, está todo mundo enganjado, ninguém deu para um caminho errado. Então, essas coisas que nós vamos fazendo. Hoje, nós estamos distribuindo 130 quentinhas, principalmente para nossos alunos. Hoje, uma mãe disse mesmo assim, dona Gisélia, eu disse, por que os meninos não estão sem vir? Ela disse, porque eu estou sem dinheiro para dar o café deles, e eles ficam esperando essa comida. Eu disse, pode mandar eles vir sem tomar café, porque eu pergunto, quem não tomou café? Aí eles apontam. Eu vou lá, faço café, que eu sempre tenho o pão, o biscoito, que eu vou pedindo às pessoas para ajudar. Então, eu não deixo a criança passar fome. Então, quando eles vão para lá, eles sabem que eles vão ter o livro, mas eles vão ter a merenda, eles vão ter o brinquedo, que eles brincam também, eles vão ter o futebol. Então, eu acho que o que mantém essa chama acesa é isso, é ele chegar, encontrar um espaço acolhedor, onde eles se sentem bem, se sentem à vontade, onde eles lêem, e eles aprendem também, e eles nos ensinam, porque essa semana eu perguntei, vem cá, com os pequenininhos, o que é que está acontecendo na televisão? Quem é que está assistindo? Aí um disse fogo, aí o outro disse morte. Aí eu fui falar um pouco sobre essa questão das queimadas, né? O que é que está acontecendo com os animais, a questão que alguns incêndios estão sendo criminosos, e que o pessoal tá recebendo aquela poluição, muita gente está ficando doente, a importância da gente preservar o meio ambiente, não proteger, não matar os animais. E aí, com a questão da violência, aí eu trabalho com eles a temática da paz, que a gente não pode viver de violência. Então, às vezes, a temática vem dali deles também, vem de uma provocação. Outro, quando a gente faz a leitura compartilhada, que o aluno vem falar sobre a leitura, a semana passada foi sobre a família. Aí teve um que falou, leu o livro e veio e comentou. Aí depois eu disse para ele, hoje a família é assim, a família é formada por homem com homem, mulher com mulher, homem e a mulher sozinha. E a gente deve respeitar. Então, a gente trabalha também essa questão, né, do respeito. Eu não quero que meus alunos saiam por aí com preconceito, com discriminação, e isso é crime, viu? Então, a gente vai tendo esse diálogo com eles, sabe? Eu não sou formada em biblioteconomia, eu não tenho essa formação acadêmica, minha formação é a formação com a vida mesmo, como eu aprendi com os nossos no mato. Então, foi assim que eu aprendi, e eu vou passando para eles dessa forma mesmo que eles entendam a linguagem do que eu estou transmitindo para eles, né? Que eles têm que ser um ser humano, crescer, sem nenhum preconceito, porque cada um escolhe a família que cada um quer seguir, e nós devemos respeitar, e que eu não vou aceitar de jeito nenhum que eles cresçam fazendo bullying na escola, e nem com esse tipo de preconceito. Então, é exatamente isso, é o que eu posso passar para vocês, não sei se contemplou, mas é o amor que bate forte, aquele carinho
em poder estar ali, fazer a merenda para eles. Eu saio 5 horas da manhã, eu pego a carona de meu marido, eu já estou lá na biblioteca. Então, estou lá, eu faço café, eu faço suco para eles, é a sopinha. Agora mesmo vou fazer a arrecadação de sopinha, de verduras. Então, eu estou muito feliz por estar aqui, muito feliz por nós termos recebido alunas de pedagogia lá fazendo estágio na nossa biblioteca. Feliz por esse convite, estar aqui nessa roda de conversa com vocês. Muito agradecida. Feliz pela dissertação de Camila, que foi sobre a memória digital da nossa biblioteca. Então, ela foi aprovada, eu fui assistir. Então, estou muito feliz em dizer que o trabalho que é realizado dentro das bibliotecas comunitárias, não só 7 de abril, como outras bibliotecas, estão sendo fonte de pesquisa para os estudantes das universidades, e estou muito feliz em estar aqui e dizer que nós estamos lá de portas abertas para acolher a todos, e siga a gente lá, @Biblioteca 7 de Abril, que vocês vão conhecer mais um pouco do nosso trabalho. Muito obrigada. Obrigada, Gisélia. Diego, Olá, quer... Bom, pode ser. Então, como fazer? Que bom que o pessoal deu uma devolutiva massa assim, da biblioteca do Arenoso. Só que só teve um equívoco, a biblioteca não fechou. Entretanto, por questões desse momento político, a gente se reservou, porque a gente fala não tem nada contra o movimento político, entretanto a biblioteca é uma organização apartidária. Pode ter esses membros da biblioteca que denomina tal partido, entretanto, não levanta a bandeira da biblioteca, ela levanta a individual. E a escolha que a gente fez é a biblioteca do Arenoso, é a Zeferina Beirão, do qual eu faço parte. Aí a gente, de maio para cá, maio, abril, por aí, a gente só está mantendo algumas atividades, entretanto, que a gente faz a sarau constante, essas questões de estar convidando outros parceiros para fazer teatro, apresentação de teatro, shows, essas coisas assim de maior dimensão, a gente decidiu de forma estratégica para nós retornar após a eleição. Porque esse período de eleição, minha colega pode dizer, é um período assim que é um gasto, um desgaste emocional e de energia muito forte. Que chega pessoas que não são não tem nenhuma ligação com a causa, entretanto, vê no espaço que vê a gente fazendo pela comunidade, nenhum tipo de auxílio, nada, vem fazendo no dia a dia acontecer. Mas chegou essa galera lá, de todas as formas, querendo complicar com a energia pesadona. E, e também teve a questão de pessoas da biblioteca passarem no concurso, ingressarem novamente na universidade, outras pessoas que estavam também ingressar agora. E aí a gente disse, ó, nesse momento, vamos ter que continuar fazendo as atividades, mas como Nilson Pessoa fala, entre outros intelectuais, a gente tem que ver um momento o qual também a gente precisa ter a questão do autocuidado radical. De dizer, ó, tem isso aqui, a gente tem que fazer, entretanto, a gente precisa também nos organizar e outras coisas também, nesse momento. Porque aí tem brother que está fazendo doutorado, outro passando em concurso, teve que se mudar para o interior, outro que ingressou na universidade. A gente disse, ó, nesse momento a gente vai ter que diminuir um pouco mais a atividade que a gente estava acostumado a fazer. Mas aí, agora em outubro, pretendemos retornar com o mesmo fluxo anterior. Para a biblioteca com cultura aberta, e as atividades, tem Pedro, Daniel, tem meninos que estão lá mais frequentes, e dizer o que as bibliotecas e centros culturais precisam são de pessoas para sonhar com a gente. Porque, como o Vicélia falou, muitas das vezes, para mim, uma caneta não pode estar servindo, mas para o outro é de grande valia. Uma sandália,
é um alimento que não dá para vender, que não dá para a gente fazer uma sopa, fazer um feijão, que o menino não comia verdura. Depois desse Diego, cara, nunca mais fez aquele feijão com verdura. Então é algo que para. Então são pequenas coisas assim que é de grande valia para a gente. E outra coisa que Gisele falou, perfeito. A gente sabe que a gente não anda só. É primordial a gente ter essa articulação de rede. A gente, até para a gente não errar em coisas simples, porque um parceiro diz, não vá por aí, porque a gente foi, não dá certo. Então tem outros caminhos para fazer isso. Veja esse artigo. E exemplo, a gente conseguiu, na época, foi R$ 20.000 para fazer o documentário. Entretanto, que a gente fosse pagar o valor, só de 4 profissionais não ia dar mais nada para fazer um documentário de qualidade. Entretanto, a gente conseguiu articular com a rede para que pessoas profissionais qualificadíssimas fizessem. E dentro da rede a gente também conseguiu, assim, com jaca, uma câmera, com a cipó, outra câmera, materiais, para que a gente pudesse, de fato, pôr o material para a rua. Então é sobre isso, assim. A gente tem essa rede, sempre está articulando, falando, a gente tem a pombagem, o canjerê, a capa do boneco, e como a gente fala, a biblioteca comunitária é mais do que o espaço físico. Semana passada, uma pessoa da biblioteca defendeu sua tese de doutorado, que é Davi Nunes, morado de Narandiba, também é agressora aqui da UNEB. Há 2 anos atrás, uma pessoa da biblioteca fez um mestrado falando sobre biblioteca comunitária. E aí, então, é sobre isso, assim, que a gente vê o caminhar. Hoje, pessoas que começaram lá, e tinham acabado de ingressar na universidade, hoje conseguiram passar no concurso, tá, em outros espaços. Então, é sobre isso. Tem pessoas que eram educando lá hoje, está dando continuidade, hoje estão enquanto coordenadores, mobilizadores dentro desse espaço. A gente fala, a biblioteca não é uma pessoa, é da comunidade. Então, é sobre isso, assim. Então, essa ressalva, assim, conheço o turismo de marca comunitária, o TBC, né? E tem uma animação muito massa, que é sobre o quilombo do Beru, que é show de bola. O Educador, que agora eu acho que é Educador. E só agradecer e dizer que estamos lá. Nesse momento, para se retroalimentar, a gente viu que era necessário. A gente estava fazendo articulações, se organizando, vendo essas formas assim. Que aí a gente fala da biblioteca comunitária, estamos em audiências, fazendo parte do Fórum Popular de Segurança Pública, da Rede Tabular. Então, a gente acredita que é muito mais do que o espaço físico também. Então, a gente está em várias frentes, dialogando e fazendo acontecer. Falando sobre a questão do carceramento em massa, falando sobre a questão das guerras às drogas, sobre a cannabis medicinal e como ela pode acessar da comunidade. Então, estamos nesses lugares, estimando. E aí é isso. Obrigada, Diego. Eu gostaria, se você me permite, só um minuto, também dizer da nossa felicidade de receber os alunos de uma faculdade dos Estados Unidos no mês de junho. Então, lá eles chamam presidente e vice-presidente, né? Os diretores, aqui a gente chama diretor, né, da universidade, lá é reitor, né? Lá é presidente e vice-presidente. Nós recebemos um grupo afro-americanos, e que foi uma experiência incrível para a gente e para eles, porque, segundo eles, diz que lá nos Estados Unidos, os estudantes, eles também visitam vários países, porque eles precisam se engajar em alguma ação social dentro de suas comunidades lá nos Estados Unidos. Isso foi dito por eles. Então, assim, nós ficamos muito felizes através dessa parceria. Eles ouviram a comunidade, nós convidamos vários parceiros nossos também, um grupo cultural, as Beijuzeiras de Areia Branca, para participar, acolhemos eles também bancaram feijão, nós fizemos feijão, botei logo o litro do licor lá, que foi muito, muito bacana ouvir, eles levaram intérprete, então nós ouvimos, nós falamos, eles ensinaram também para a gente, e eu tenho certeza que eles aprenderam. Teve uma hora que eu fui lá no espaço da biblioteca,
a vice-presidente da Universidade de Mahatma, não sei se o nome é assim, mas foi essa universidade. E ela estava dentro da biblioteca filmando todo o espaço. E, assim, vamos ver o que é que vai acontecer daqui para lá, mas que foi muito bacana a gente receber esses alunos dos Estados Unidos. Então, é isso. Obrigada, Gisélia. Pronto, professora Rosane, eu acho que podemos encerrar, porque já são 19 horas. O que a senhora acha? A gente encerra. Agora eu queria saber se Diego também tem as suas palavras finais, que ele estava finalizando. E aí depois, se Diego quiser colocar mais alguma... Ele finalizar que entrou, aí não deu para ele finalizar, eu percebi. Aí, por favor, Diego, você finaliza e eu quero depois agradecer e já convidar para o próximo Sem Síntese. Por favor, Diego. Não, eu só tenho a agradecer mesmo pelo espaço, que é importante. É um espaço onde a gente tem a voz e vez, onde a gente possa estar se comunicando, falando sobre nossa angústia, nossa conquista. E parabéns, também. 22 anos sem os trancos e barrancos, né, o qual você vivencia. E dizer, né, que a gente tem que se apegar sempre a micro-vitória, também diária, que a gente alcança dentro desse espaço. Onde eu queria só concluir fazendo um relato. Eu não tenho o dom da palavra que me disseram, da poesia, mas trazendo um relato só para a gente ter noção de como esses espaços são importantes. De um educando nosso, ele disse que há 3 anos atrás ele passou por uma atividade nova, a gente trabalhava com a questão sobre autoestima, identidade, quem sou eu? E para ele falar sobre ele naquele lugar, né? Falar sobre como ele se via hoje, como ele se via criança, como ele se via ali agora que ele é um adolescente, daqui a um tempo. E ele era um dos meninos que mais falava, mais reclamava no início. E esse dia ele me encontrou e falou: Diego, você não sabe, eu fui fazer uma entrevista para um emprego e foi de boa, e me lembrei de tudo aquilo. Perguntaram: quem é você? Ele disse que fez a redação e passou. Ele disse que compreendeu quem era ele. E aí ele fez essa reflexão, dizendo que naquele momento ele não compreendia qual era a importância daquilo. E está estimulando a ele pensar no amanhã. E quem era ele? E aí ele trouxe isso, e aí eu fiquei pensando assim, como cada sujeito tem seu processo. Tem pessoas que vai ter que despertar mais cedo, tem outras pessoas que vai ter no seu tempo. Mas a gente sabe que a gente não pode desacreditar da luta, não pode desistir. E eu queria concluir com isso, assim, né? Falar que a educação transforma, a cultura transforma, a linguagem transforma. Então, nossos espaços também são espaços transformadores. E aí, só agradecer e dizer que não sou eu, mas a biblioteca, como ministério, em nome da biblioteca, estamos à disposição. Quando precisar, para chamar, estamos aqui. Eu falo sempre, tudo que for bom para nosso povo, para nossa comunidade é bem-vindo. Então, eu acredito nessa perspectiva. E sempre eu falo que lá por ser um quilombo, a espaço está aberto a todos e todas. E falar, posso ajudar como? Chega aí que você vai se encontrar. Você vai se encontrar, porque todos nós temos algo a contribuir com o outro, ou com algo. E aí, no mais é isso. Só agradecer. Obrigada, Diego. Obrigada, Lucília. Obrigada, Gisélia. Manda um abraço para a Ivana também, que não pôde ficar até o final. Maria Clara não conseguiu entrar por causa da internet, consegui me conectar a ela. Quero agradecer também a Sheila e Cristiane pela tradução de Libras. Quero agradecer a equipe ProEx que ficou aqui. Rosana acabou de se despedir, mas tem Rosana, tem Maiana, Daniela tinha entrado mais cedo. Quero agradecer aos coordenadores e secretarias de NUP aqui presentes. Quero agradecer também às extensionistas, as pessoas que trabalham nas bibliotecas da UNEB, que também estão aqui presentes. Agradecer a Roberto, né, Lu,
por essa articulação e convidar. Agora já vou para o convite para o próximo Extensão Sem Síntese, que será dia 3 e 4 de outubro. Na verdade, esse projeto se articula com a comissão que a professora Adriana formou para discutir diretrizes éticas da extensão universitária nas comunidades tradicionais. E aí nós montamos um evento, né, de 2 dias, por isso é 3 e 4, em que se chama Diálogos sobre Ética na Extensão, que vai acontecer exatamente nesse espaço do Extensão Sem Síntese. Então, nós vamos ter algumas rodas, tá? No dia 3, à tarde, a roda As Fronteiras entre Ensino, Pesquisa e Extensão, com as 3 pró-reitorias presentes para fazer esse debate. Por que a importância? Para a gente entender, mesmo que a gente pense sempre interligadas, elas têm suas características essenciais. Que características são essas, né? Que distinguem ensino, pesquisa e extensão. No dia 3, à noite, a gente vai ter 2 rodas que vão acontecer concomitantemente, e aí vocês vão escolher qual vocês vão querer participar. Diálogos com as comunidades LGBTQIAPN+, o que é inegociável. E a outra roda é Diálogos com as comunidades indígenas, o que é inegociável. Então, nessas relações, né, o que é que deve ser sempre posto como a priori, né, na perspectiva ética. E no dia 4, às 9 às 12 de manhã, a gente vai ter a roda Precisamos Falar sobre Ética e Sua Prática. A gente vai ter aqui a presença de Sueli Messeder nessa roda, a presença do próprio Comitê de Ética da UNEB, com Aderval, e a presença também de Jaci Bandeira, professora lá do campus de Jacobina. No dia 4, à tarde, vamos ter 2 rodas concomitantes, diálogos com as comunidades do campo, das águas e das florestas, em Rosana. O que é inegociável? E diálogos, e no outra roda, que é diálogos com as comunidades quilombolas e povos do terreiro. O que é inegociável, né? E no dia 4, à noite, teremos diálogo com 2 rodas também concomitantes, 3 dessa vez. Diálogos com as comunidades de pessoas com deficiências, o que é inegociável. E diálogos com as pessoas da terceira idade, o que é inegociável. Além de uma mesa que a gente vai discutir as violências institucionais. Como essas violências que nós não só reproduzimos no contato com essas comunidades, mas também reproduzimos internamente, né? Então, vamos fazer uma mesa que vai ser coordenada pela professora Ayamona Brito, do campus de Camaçari. Então, é uma programação extensa, vai ser nosso próximo encontro da Extensão Sem Síntese, Lu. Estou vendo, vai ser, inclusive aqui já vamos aproveitar para convidar a todos, né, que estão aqui para que participem, porque isso. A questão, principalmente me chamou a atenção a questão da ética, né? Eu assim me interessei bastante por esse tema. Todos me interessam, mas esse eu acho bem interessante se discutir isso, né? Porque então, a gente fale. Não, eu acho interessante isso, né? A questão ética é muito importante, porque é uma coisa que se fala muito, ética, se fala muito, mas se pratica pouco, eu acho, às vezes. Então, é importante. Henrique já falou aí que gostou de todos. Henrique, a gente vai deixar gravado todos, então você pode escolher um e depois assistir o que você não conseguiu assistir, porque vão ser concomitantes. O que eu queria colocar é que a gente sempre discute na pesquisa ética, né, Lu? Sempre na pesquisa. E nunca na extensão. E na extensão é fundamental, já que a gente tem contato com o outro. Nós temos experiências de outra idade, constantemente. Mas assim, né, professora, foi importante essa questão, assim, porque a gente vê o potencial que as bibliotecas comunitárias, né, têm, né? Como isso é importante. E como é importante para a UNEB, inclusive, que, como eu falei no início, sempre foi demandada, né? Historicamente é demandada
para que a gente tenha algum atendimento, sempre a gente é demandado, sempre, todas as bibliotecas, né? É muito importante isso. Mas tudo bem, pode. Então, a senhora, por favor, encerre o evento. Já encerramos, você já encerrou. Um grande Então, beijo e abraço. Mai, agora, você fecha a gravação. Depois vocês podem entrar no site da ProEx, dentro do site da UNEB, e vai ter lá as gravações, viu? Certo. Eu Um gostaria beijo no de coração de agradecer a todas. todos, viu?